Olá, seja bem-vindo, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Lúcio e nós vamos aqui para mais uma vez o nosso comentário da lição da Escola Sabatina. Você que é novo por aqui, talvez não saiba, mas todas as semanas nós estamos juntos aqui para comentar sobre a lição da Escola Sabatina, exatamente essa lição da Escola Sabatina. Durante esse trimestre, a gente tem falado exatamente sobre o livro de Josué e sobre aquilo que a gente pode aprender desse livro que é tão especial. Por isso é muito importante que você também tenha a sua lição da Escola Sabatina. Se não for essa daqui em papel, que você tenha ela em outras formas, mas é muito importante que você sim tenha esse conteúdo para a gente poder falar sobre esse tema tão especial. Não somente você que assiste aqui esse canal com frequência, ou então esse nosso comentário da lição, mas na verdade se você frequenta a Igreja Adventista, eu sempre vivo dizendo e gosto de repetir por aqui que a lição da Escola Sabatina não é algo opcional para nenhum adventista do sétimo dia. Nós adventistas sempre estudamos a lição da Escola Sabatina. Isso faz parte da igreja desde a sua fundação. É esse movimento, a lição da Escola Sabatina, quando você está estudando sobre o livro de Josué, ou então sobre o livro de Êxodo, eu tenho duas aqui só para poder te mostrar, tá bom? Ou sobre o livro de Êxodo, ou então se você estuda dos jovens, ou então se você estuda a dos adolescentes, ou então se você estuda qualquer ou uma outra dessas lições da Escola Sabatina, você faz parte de um projeto mundial que vem desde os anos 1850, quando a Igreja Adventista começou a ser regulada, ou melhor, começou a se organizar, nós já pensamos de alguma forma sobre essa lição que seria muito importante para que nós tivéssemos sim um corpo, uma doutrina. E só para te contar, o motivo para estudarmos a lição da Escola Sabatina é para que nós todos falemos a mesma língua, para que a gente aprenda a mesma doutrina, para que nós tenhamos o mesmo formato em todos os lugares. Oh, desculpa, deixa eu corrigir aqui, tá? Igrejas Adventistas têm formatos diferentes, mas têm conteúdos iguais. Exatamente assim que funciona o nosso aprendizado dentro da doutrina adventista, o sétimo dia, da doutrina de Deus, como nós aqui reconhecemos ela. É por isso que o meu convite para você é que você também estude lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Lúcio Bergamo, eu moro aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, na verdade, exatamente num lugar chamado Parque Araribá, onde nós temos outras duas igrejas aqui em volta. Eu cuido de três delas. A primeira chama-se Parque Araribá, a segunda chama-se Jardim Gaia, a terceira chama-se Jardim Catanduva. Essas três igrejas formam o meu distrito pastoral. E quando a gente cuida dessas igrejas, a gente também produz esse vídeo aqui para que outras pessoas também possam ter esse conteúdo da lição da Escola Sabatina para poderem também aprender sobre essa doutrina que é tão especial. A gente está estudando aqui a lição número 9, chamada Herdeiros das Promessas e Prisioneiros da Esperança, e a gente então compreende um pouquinho mais sobre Jesus. Para estudar a lição da Escola Sabatina é muito fácil. Você assiste o nosso vídeo aqui, você assiste qualquer outro comentário que você tenha vontade, que você goste mais de algum outro comentarista. Existem vários, alguns a Novo Tempo, outros de outros canais, mas vários comentaristas da lição da Escola Sabatina. Mas você não pode deixar de ler o material correto. A mesma coisa que você deve fazer com a Bíblia, ou seja, ter aquela dúvida no coração para saber se o pregador, se a pregadora, se a pessoa que falou para você realmente falou exatamente o que a Bíblia falava, você também deveria ler a sua lição da Escola Sabatina para você também aprender sobre ela. Ou você tem ela em papel desse jeito, para quem já comprou a lição no começo do trimestre tem ela desse jeito, ou então você que está novo por aqui também pode ter a lição da Escola Sabatina aqui, junto com a gente, dentro do seu tablet, dentro do seu celular ou de qualquer outra forma. Eu nunca mostro o meu celular porque é ele que me grava aqui, mas eu sempre estudo a minha lição ou pelo celular, ou pelo tablet, ou até pelo meu computador, porque é o mesmo aplicativo que eu baixo ele nos três dispositivos e onde eu estiver, se eu tirei ali mais meia hora, se eu tirei ali mais 15 minutos, de um pouquinho de tempo que eu tenha, eu abro a minha lição e estudo a lição da Escola Sabatina, porque é muito importante você aí e eu também estudarmos a lição da Escola Sabatina. E por isso meu convite para você, estude a lição da Escola Sabatina. O link para você baixar esse aplicativo aqui está dentro desse vídeo. Se você por acaso está assistindo dentro do canal Lúcio Bergamo, que é o meu canal, você obviamente tem aqui nos comentários, ou melhor, na descrição desse vídeo. E se você por acaso não está no meu canal, você está dentro da transmissão do YouTube, ou então de alguma outra forma da Igreja do Parque Arariba, você pode ir até meu canal e ali você vai encontrar os links dessa transmissão para que você também possa ali
assistir, ou melhor, ler a lição da Escola Sabatina. E eu vou te pedir nos próximos 30 segundos. Me ajuda com 3 coisas para que esse canal também continue crescendo. Clica no joinha se você gostar desse vídeo, compartilha ele para outras pessoas e não esquece de comentar. Pode ser qualquer coisa. Um emoji de joinha, um emoji de mãozinha orando, sabe aquele que a gente faz assim? Aquela mãozinha orando, ou então o tapinha, ou então o glória, qualquer um deles. O que interessa é que você comente alguma coisa, porque isso faz com que a máquina do YouTube compreenda que nós aqui somos relevantes para algum público e por isso ele começa a mandar para mais e mais gente. Ou seja, curta, comenta e compartilha para que você também possa nos ajudar aqui a falar sobre Jesus onde esse vídeo possa chegar. Combinado? Vamos falar com Jesus e assim a gente começa a nossa lição da Escola Sabatina. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez nós aqui te pedimos, por favor, abençoa nossa mente, abençoa nosso coração, para que a gente possa compreender e praticar o que nós vamos falar aqui hoje, para que a sua palavra seja a única na nossa vida e que a cada dia mais nós aqui possamos sim fazer a sua vontade. Nós te pedimos, por favor, que esteja junto com a gente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nossa lição da Escola Sabatina sempre começa com um verso para memorizar, e é ele que eu queria ler com você. Ele está ali em Zacarias, no capítulo 9, no verso 12. Na minha lição eu leio assim, ó. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Prisioneiros da esperança é uma coisa que me chama muito a atenção. Porque quem são esses prisioneiros da esperança? O apóstolo Paulo, depois, ao falar para as pessoas para quem ele pregava, ele dizia assim: nós que somos prisioneiros da esperança, ou seja, vivamos como prisioneiros dessa esperança. Esse termo que Zacarias coloca e depois é repetido em outros lugares da Bíblia, significa exatamente que nós aqui fazemos por nossa própria vontade o que Deus pediu para a gente. Nós não somos mais prisioneiros nesse mundo, nós não somos mais escravos, mas nós somos ligados à esperança que Jesus um dia voltará. E é sobre isso que nós vamos falar nessa semana. Sim, nós estamos falando sobre o livro de Josué. Engasgou aqui, tá? Peraí. Nós estamos falando sobre o livro de Josué, mas nós também vamos falar sobre o dia da volta de Jesus, sobre a nova Canaã, a nova Jerusalém, a nova terra, a terra prometida, que Jesus prometeu lá para o povo de Israel há muito tempo atrás, mas que ele também promete para a gente. A própria lição de sábado já traz pra gente assim um vislumbre do que nós vamos falar aqui, tá bom? E ela começa falando assim, ó, nos capítulos 13 a 21, Josué tem muitas e longas listas de fronteiras e divisões de terras destinadas ao povo de Israel. Entretanto, Deus queria ensinar aos israelitas que o território prometido não era alguma coisa aleatória ou simplesmente imaginária, mas era algo tangível e eles precisavam agir com fé para tornar essa promessa uma realidade. Só que logo depois, no último parágrafo, a lição da Escola Sabatina diz pra gente assim, ó: nessa semana nós vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados à Terra Prometida e refletir sobre a sua relevância espiritual para aqueles que hoje confiam nas promessas de Deus em Jesus. Sabe quem é que confia nas promessas de Deus em Jesus? Eu e você. E é por isso que nós aqui vamos aprender um pouco mais a partir do que Deus quer falar pra gente. Vou citar para você também o texto que está aqui em Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 8, da própria lição da Escola Sabatina, que diz assim, ó: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. O plano de Deus não era simplesmente que eles obedecessem ou que seguissem uma promessa cegamente, sem terem ali a sua descendência. Agora a pergunta é, de quem é essa descendência? É o que nós vamos estudar na lição de domingo. Porque quando a gente continua agora a lição da Escola Sabatina, nós entendemos que nós não temos nenhum direito à descendência, mas a descendência vem como um presente do Deus Todo-Poderoso que continua cuidando da gente. Afinal de contas, você lembra quantas vezes nós repetimos durante essa lição da Escola Sabatina, durante esse comentário nas outras semanas, que o povo de Israel não tinha força suficiente para poder vencer aquelas batalhas, mas quem vencia, quem dominava aqueles lugares era sempre o Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, Deus quer dar para a gente a nova Jerusalém, aquele lugar que Ele planejou para que eu e você pudéssemos aproveitar, para que nós pudéssemos viver eternamente. Ou seja, a nossa batalha não é para esse lugar aqui. A terra prometida que Deus entregou para o povo de Israel era somente
prenúncio, um anúncio da terra que ele tem preparado para cada um de nós quando nós chegamos lá no céu. E é isso que nós precisamos aguardar. Por isso nós vamos comentar durante essa semana, durante esse dia, durante esse comentário aqui, sobre essa herança que Deus tem preparado para cada um de nós. É por isso que a partir de agora, para falar sobre as lições de domingo e segunda-feira, a gente precisa fazer um salto. O nosso salto é o seguinte: nós vamos retornar um pouquinho no tempo. E quando a gente retorna no tempo, a gente vai primeiro para o lugar onde tudo começou. A Bíblia começa dizendo assim para a gente lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando eu leio esse texto, eu preciso primeiro compreender que o Deus Todo-Poderoso, ou seja, o Deus que eu adoro, que você também adora aí, ele é aquele que é o criador de todas as coisas. E quando Deus criou tudo, o plano dele era que todos nós tivéssemos vida em abundância e aproveitássemos a terra. Na verdade, o mandado de Deus para Adão e Eva não é que eles saiam e dominem, não é que eles saiam do jardim e conheçam outras terras, mas é que eles aproveitem e povoem a terra que Deus já tinha dado para eles. Ou seja, quando Deus entrega para Adão e Eva essa terra, ele já tinha o plano de que eles dominassem a terra. Entretanto, quando o pecado entra no mundo, Adão e Eva perdem o direito da terra. E a partir daquele momento, eles também são limitados à morte. Ou seja, o plano de Deus era que eles vivessem para a eternidade dentro do jardim, ou seja, que eles ali tivessem filhos e filhas e fossem crescendo de acordo com o que Deus fosse permitindo para eles. Entretanto, quando eles cometem o pecado, a morte vem e agora eles não têm mais poder de continuar avançando e dominando aquela terra. Por isso eles precisam ser retirados daquele lugar, do jardim que estava plantado no Éden, e agora Deus tem que colocar na frente do jardim 2 anjos com espadas que pareciam tochas de fogo para que eles não entrassem mais ali. Porque aquele território não era mais deles. Aquele território pertencia ao Senhor. Mas percebe que a promessa continua, porque apesar de o jardim do Éden ser perdido, Deus continua pregando, ou seja, dando para aquelas pessoas que continuassem junto dele um lugar para que eles morassem. Apesar disso, Deus sempre faz uma promessa para eles, porque assim, olha, quando Deus chama, por exemplo, a Abraão, que é o primeiro dos patriarcas, logo depois ali de Adão, quando a nossa genealogia continua, né? Ou então quando ele chama a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó, Deus continua indo até eles e dizendo assim: olha, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. E agora para Jacó ele fala assim, né? Darei a você e aos seus descendentes da terra na qual você está deitado. Ou seja, Deus continua prometendo para eles terras. Por que ele continua prometendo terra? É porque toda vez que alguém tem uma terra, e aí a gente vai continuar depois quando a gente vai para segunda-feira, mas quando a gente entende que ter uma terra significa liberdade, nós então entendemos que o que Deus gostaria para nós como povo é que nós tivéssemos a liberdade de poder ter um lugar para dizer assim: nós pertencemos a esse lugar, nós temos liberdade para adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que cuidou de tudo, o Deus que me trouxe até aqui. No entanto, se passaram pelo menos 400 anos e nenhum daqueles descendentes, ou seja, daqueles patriarcas, receberam a promessa de Deus. Eles simplesmente eram como peregrinos, eles continuavam andando e não chegavam até a terra que pertencia a Deus. E agora a lição de domingo traz para mim esse trecho que eu marquei em amarelo, ou seja, o penúltimo parágrafo, que explica um pouquinho para a gente o porquê disso tudo. E eu leio assim, ó: a terra pertencia a Deus, assim como o jardim do Éden pertencia a ele. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não conseguiu fazer nada para merecer aquele território. A terra prometida foi um presente de Deus, fruto da sua iniciativa. Israel não tinha nenhum direito natural, ou então reivindicação sobre a posta terra. Somente pela graça de Deus eles poderiam desfrutar daquela terra. Para pensar como é que foi esse chamado de Deus. Deus dá para Adão e Eva como um presente para eles aquela terra, mas depois eles perdem. E quando eles perdem essa terra, agora é Deus quem vem até Abraão, é Deus quem vem até Isaac, é Deus quem vem até Jacó para prometer para eles uma nova terra.
Percebe que o ser humano, apesar de querer ter um lugar, apesar de querer morar em um lugar, apesar de usar dinheiro para comprar de alguém a terra deles, nenhum dos seres humanos é realmente o dono da terra, a não ser o Deus que criou todas as coisas. Por isso, quando Jesus diz para João, por exemplo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, ele está dizendo claramente para a gente, nada pertence ao ser humano, tudo pertence a Deus, e nós aqui precisamos, por sua herança, porque ele nos dá de presente, aproveitar o que ele tem preparado para a gente. Lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira tem o título de Terra como Dádiva. E aqui me chama a atenção já a primeira pergunta, porque a primeira pergunta diz assim, ó, qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a Terra Prometida? E aqui tem alguns textos que são sugeridos pra gente, né? Por exemplo, Êxodo no capítulo 3, no verso 8, Levítico no capítulo 20, no verso 22, Número no capítulo 13, no verso 27, Deuteronômio no capítulo 4, no verso 1. Eu vou ler alguns deles aqui pra você, tá bom? Êxodo 3, no verso 8, fala assim, ó, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Percebe que Deus, quando vem aqui para Moisés, ele já diz para eles, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma outra terra. Quando eu vou para Levítico, no capítulo 20, no verso 22, eu leio assim, ó, obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos para que a terra para onde eu estou levando vocês, para nela habitarem, para que essa terra não vomite vocês. Vou seguir mais um pouquinho. Deuteronômio no capítulo 4, no verso 1, fala assim, ó. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que eu estou ensinando para vocês cumprirem, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, o Deus dos antepassados, dá a vocês. Percebe que Deus continua dizendo para eles que a terra não era deles, mas que a terra pertencia a Deus e que Deus estava dando para aquele povo aquela terra. O que significa esses textos é que quando Deus dá para a gente a terra prometida, ou na verdade quando ele deu a terra prometida para aqueles patriarcas que depois de 400 anos eles então assumem a terra em Israel, Deus estava dizendo exatamente assim para eles, a terra será de vocês enquanto vocês se relacionarem comigo. Percebe que a terra, ela não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o relacionamento com o Senhor. Porque quando eu entendo que a terra é um presente de Deus, eu entendo que aquele presente pertencia ou pertence ao dono da terra. E o dono da terra é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. Israel, ele recebeu a terra de Deus como um presente, não como um direito inalienável. O povo escolhido, na verdade, ele só podia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse os seus preceitos e estatutos, os preceitos e estatutos dessa aliança. Viver na terra prometida, no lugar em Canaã, onde eles deveriam viver, significava simplesmente que eles estavam cumprindo as promessas do Senhor e dizendo todos os dias que Deus era digno de confiança e que esse Deus era tão poderoso que podia mantê-los naquele lugar. Eu vou ler o último trecho aqui, nessa lição eu marquei muitos pedaços, mas lá no último parágrafo marcado aqui de amarelo, diz assim na minha lição: embora Israel tenha recebido a terra como um presente de Yahvé, em última análise, Deus permanecia o verdadeiro dono. Como o Senhor de toda a criação, Yahvé tinha o direito de dar a terra de Israel ou então de retirá-la. Se Deus é o proprietário, os israelitas se Deus é o proprietário, os israelitas e por extensão todos os seres humanos são apenas estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, nós somos hóspedes permanentes de Deus e em seu mundo. E aí, para terminar esse pensamento, eu vou ler junto com você o texto de Hebreus no capítulo 11, que diz assim, ó. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim também... me perdi aqui. Assim também
E também a própria Ana recebeu o poder para gerar no filho, considerou também aquele, assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Todos esses viveram pela fé, verso 13, e morreram sem receber o que tinha sido prometido para eles. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos naquela terra. Nós muitas vezes achamos que temos o poder ou o direito de ter as coisas como nossos, mas nós aqui, como seres humanos que obedecem ao Senhor, deveríamos entender que continuamos sendo peregrinos, responsáveis por cuidar daquilo que o Senhor Jesus um dia nos entregou como um presente, como uma promessa. E hoje é o dia de você compreender isso, porque nós todos aqui somos sim, estamos sim como uma dádiva, um presente que Deus continua prometendo pra gente, que é a terra prometida, o céu que Ele prometeu para cada um de nós. Vamos para a lição de terça-feira agora. Nós já falamos sobre domingo, segunda, agora chegamos na lição de terça, que tem o título de O Desafio da Terra. E é interessante porque quando a gente pensa sobre como é que Deus entregou a promessa da terra para o povo de Israel, nós aprendemos algumas coisas. Quer ver só? Os capítulos 13 até o capítulo 21 do livro de Josué, eles são recheados de como é que foi exatamente a conquista dessa terra. Então, eles começaram batalhando e vencendo absolutamente tudo, porque tinham Deus vencendo as guerras por eles. Entretanto, a segunda parte do livro conta que eles tiveram que agora usar toda a sua sabedoria e continuar vencendo as outras batalhas. É lógico que não sozinhos, mas eles agora tinham que, pelo esforço próprio, com as suas forças também, continuar batalhando para que eles estivessem, primeiro, junto do Senhor, cumprindo a lei de Deus, fazendo com que os seus estatutos estivessem corretos, estivessem todos em dia, de acordo com o plano e relacionamento com o Senhor. E a segunda coisa é que ali eles então avançariam sobre cidades para que elas então fossem derrotadas pelo poder deles, pela força dos povos de Israel, do povo de Israel. É lógico que eles não venceriam nada sozinho. Deus estaria com eles o tempo inteiro. Mas essa dificuldade para vencer as batalhas me chama muito a atenção porque eles estavam encarando ali nações hostis que obviamente não queriam sair daquele lugar. Eles estavam sim vencendo lugares que tinham muralhas edificadas, ou seja, muros muito altos, que foi impossível para o povo egípcio poder controlar todo aquele território. Afinal de contas, os egípcios tinham passado por aquele território algum tempo atrás e tinham dominado várias cidades, mas não tinham alcançado todos eles. E eles retornaram para casa, os egípcios desistiram daquele canto e voltaram para casa. Agora, o povo hebreu tinha a missão de entrar ali e conquistar todos aqueles territórios que Deus já tinha colocado para eles. Todos eles, obviamente, com a presença de Deus. E aqui vem o segredo. Porque nós, muitas vezes, como o exemplo da vitória da terra, achamos que nós podemos fazer as coisas para poder receber a nossa salvação e então vencermos todas as batalhas, mas não é assim que funciona. As batalhas que estão envoltas, ou melhor, a nossa salvação está envolta sim em várias batalhas. Só que essas batalhas são vencidas, obviamente, completamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada que nós podemos fazer para vencer essas batalhas. Entretanto, uma vez que nós recebemos a salvação de Cristo Jesus, nós temos um passo mais a dar. E é muito parecido com a vitória sobre essa terra. Nós, depois de vencer as primeiras batalhas com a ajuda do Senhor e recebermos a salvação, nós então somos convidados a batalhar com o Espírito Santo, junto com Ele, para que a santificação aconteça na nossa vida. Vamos explicar o que é salvação e santificação? Salvação é aquilo que a gente recebe de presente do Senhor, e Deus já tinha dado para eles a promessa da salvação, ou melhor, a promessa da terra prometida. Deus daria para aquele povo a terra prometida, isso já estava garantido para eles. Entretanto, para que eles conseguissem alcançar tudo aquilo, eles teriam que juntos, todo o povo, vencer todas as batalhas que estavam ali. Da mesma forma como nós aqui, quando nós terminamos de receber a salvação como um presente do Senhor, nós então precisamos agora vencer as nossas próprias batalhas dentro do nosso coração. E ao vencer essas batalhas, nós chamamos isso de santificação. Significa que a cada dia nós vamos melhorando e melhorando e crescendo e ficando melhores a cada dia, até o ponto quando Jesus voltará e nos transformará em santos e perfeitos.
Até lá nós seremos santos, porque fomos separados pelo Senhor, mas não perfeitos. A perfeição vem somente em seguir ao Senhor, em estar junto com Deus. E Ele então dará a perfeição para a gente no dia da volta de Jesus. Para pensar como é que foi essa vitória. Da mesma forma como Israel não podia fazer nada para conquistar a salvação ou a terra que eles iam morar, da mesma forma, a terra ou a salvação que nós vamos receber, ela também é um presente de Deus. Contudo, para eles poderem aproveitar aquela terra e poderem ficar ali, coisa que os seus antigos colonizadores não conseguiram, eles precisavam sim continuar em contato genuíno com o Senhor. E conforme eles continuassem com esse contato, eles cresceriam e avançariam na direção de permanecerem ali, assim como nós permanecemos na santificação, que é o trabalho que nós aqui fazemos para poder estar cada vez mais perto do Senhor. A lição de quarta-feira traz um próximo ponto que também compara com a nossa vida espiritual. Quer ver só? O povo de Israel recebeu lá no livro de Levítico, no capítulo 25, uma ordem. E a ordem que eles receberam foi a seguinte: quando vocês dominarem uma terra, ou a terra prometida, vocês precisam viver da seguinte forma. O povo de Israel sempre teve um negócio chamado Ano do Jubileu, que era assim, ó. Todas as terras, depois de dominadas, eles podiam cuidar delas, vendê-las, eles poderiam também, se fosse necessário, arrendá-las, e ao fazer essas coisas, toda a terra precisava passar por um período de 7 anos. Durante 6 anos a terra ela pertencia exatamente àquela pessoa que arrendou a terra, ou seja, comprou ela por um período de tempo, então os royalties do uso daquela terra, mas ao 7º ano, todas as terras voltariam à família de origem. Porque Deus tinha um plano específico. Aquela terra não poderia pertencer a estrangeiros dali. Aquela terra precisava pertencer como... me enrolei aqui, vou tentar repetir, tá bom? Aquela terra precisava pertencer aos herdeiros da promessa. Por isso, mesmo que alguém precisasse vender uma terra, mesmo que alguém precisasse ser levado como escravo, lembra que também existia a escravidão no meio do povo de Israel, mas a escravidão passava por apenas 7 anos e depois disso todos estariam livres, assim como a terra estaria livre. E ao estar livre, aquela terra precisava ser comprada, assim como os escravos precisavam ser comprados por pessoas daquela família. E aquele clã, aquela família viria e com o direito deles pagariam por aquela terra e resgatariam essa terra. De 7 em 7 anos acontecia o ano de jubileu. 7 em 7 não chama atenção para você de alguma coisa, não? Porque nós vivemos em ciclos de 7, semanalmente. A nossa vida também passa pelo ciclo sabático, o ciclo de 7 mais 7 mais 7 mais 7. Ou seja, as semanas que Deus colocou aqui nos deixam ou nos fazem lembrar de quem é o Criador. O sábado serve para isso, para que a gente se lembre de quem é o Criador. Afinal de contas, tudo que foi formado, tudo que foi construído, tudo que foi feito nessa terra pertence ao Senhor. Ou seja, se tudo pertence a Ele, de 7 em 7 dias nós retornamos a Ele e dizemos: Senhor, tudo que é meu, na verdade é seu, e por isso cuida e me abençoa, porque eu não consigo fazer nada sozinho. É isso que nós falamos em todo sábado, é isso que nós reconhecemos toda vez que nós vamos ao Senhor aos sábados. Dizemos para Ele assim: Senhor, tudo pertence ao Senhor. Da mesma forma, a regra da terra, que era o ano do jubileu, remetia a esse sábado, que nos faz reconhecer a quem realmente pertence a terra que nós vivemos. Algumas das coisas que eu consigo encontrar aqui na lição da Escola Sabatina. O outro objetivo do ano do jubileu era eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregadores e empregados, privilegiados e desfavorecidos, porque nós reconhecemos que todos, absolutamente todos, desde ricos até pobres, desde privilegiados a desfavorecidos, todos eles precisam da graça de Deus. E ao passar mais 7 anos, eles precisavam parar e reconhecer que tudo pertencia ao Senhor. E, infelizmente, Israel não seguiu esse padrão e não permaneceu na promessa de Deus. Por isso, após séculos, várias advertências do Senhor se tornaram realidades. Talvez seria necessário que a gente parasse agora um pouquinho e pensasse na nossa vida, tá bom?
Para pensar aí. Será que nós não deveríamos parar também e pensar se na nossa vida nós não temos feito o tal ano do jubileu, resolvendo as diferenças que existem por aí? Porque infelizmente ainda no nosso meio existem pessoas que ainda carregam dentro de si o pecado do racismo, da divisão entre ricos e pobres, da xenofobia, quando nós colocamos pessoas diferentes em lugares diferentes. Nós aqui precisamos agir como cristãos. Cristãos são aqueles que agem como Cristo agia, que olhava para as pessoas como iguais, que dava a graça e a permissão para que todos vivessem de forma igualitária. E percebe como é que esse ensinamento também é ensinado quando a terra é dividida, quando eles então passam a viver o ano do jubileu da forma correta, ou seja, marcando uma época correta para que todos sejam igualados novamente. Deus tinha o plano para que todos aqui na Terra já vivessem de forma igualitária. E para que lá no futuro, lá no céu, o lugar que ele prometeu, na Nova Jerusalém, todos nós também possamos viver de forma igualitária, da forma como ele sonhou, vivendo simplesmente o amor de Cristo Jesus. Vamos agora para a lição de quinta-feira? Porque se eu continuo esse aprendizado, eu tenho que agora entender o que aconteceu com o povo que não viveu dentro das regras do Senhor. E o que é que aconteceu com eles? A história conta pra gente, vou tentar fazer uma alegoria aqui, tá bom? É como se Deus estivesse dizendo pro povo de Israel assim, olha, se arrependam, voltem para mim, vivam no meu caminho. Mas tanto o reino do norte quanto o reino do sul, e os dois deles em algum momento são destruídos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles simplesmente agem de acordo com as próprias vontades. Eles se esquecem de que quem tinha a ordem correta e os estatutos corretos era o Senhor. A ponto de Deus poder virar para eles e dizer assim, parem de viver como os babilônios vivem, porque senão eu vou mandar os babilônios virem aqui buscar vocês. E é exatamente o que acontece, depois de algum tempo, mesmo eles terem dominado aquela terra, mesmo tendo vivido ali, o que acontece é que eles estão tão longe do Senhor que agora eles são levados como cativeiro, como cativos para um cativeiro. E agora a terra deles é completamente destruída. A maioria das cidades são destruídas e eles perdem o acesso à terra, eles perdem a autorização de viver naquele lugar. Outros povos se mudam para aquele lugar porque o povo de Israel já não tinha mais direito de viver ali. Eles não estavam mais vivendo no caminho do Senhor. Entretanto, aquela terra tinha sido prometida para eles, lembra disso? Então Deus começa a chamar os profetas, começa a chamar as pessoas que ainda tinham contato com o Senhor e chama eles dizendo com Oséias, com Obadias, com Amós, com Zacarias, dizendo para eles, retornem, voltem ao caminho, até que o povo realmente se arrepende. E agora, se arrependendo mesmo dentro do exílio, Deus então restaura a terra, fazendo com que aquele povo, durante o período de Jeremias, retorne até a sua terra, reconstrua Jerusalém e agora eles voltam a ser os donos da terra prometida. Agora eles não tinham mais toda a extensão da terra, mas eles tinham ali alguns lugares que realmente pertenciam a eles. Dessa forma, os profetas de Israel, os profetas que Deus levantou em Israel, eles começaram lá no exílio ainda, apontando para uma restauração que seria trazida por um futuro rei, um descendente de Davi. Ou seja, as profecias agem em duas formas. Primeiro, quando eles retornam para o Senhor e reconstroem Jerusalém, e agora eles vivem ali. Só que percebe que eles não eram mais os donos de toda a terra. Só que os profetas agora dizem que um descendente de Davi traria para eles o direito de viver novamente na tal terra prometida. Só que agora não mais uma terra prometida física, mas uma terra prometida espiritual. Porque quando Jesus vem, ele é o descendente de Davi, ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Eu não vim para resgatar vocês para viverem aqui. Eu não vim para ser o rei de vocês. Eu não vim para dominar sobre os judeus, sobre os romanos ou sobre qualquer outro povo. Eu vim para contar para vocês as boas novas da nova Jerusalém, da nova Canaã. E esse é o sonho de Deus, que a gente aqui compreendesse que quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente se arrepende, Deus usa a promessa dele para nos remeter a um lugar muito mais excelente, muito melhor. O sonho dele é que todos nós pudéssemos sim
cumprir a promessa feita em Jesus, a promessa de viver agora para a eternidade lá no céu. Infelizmente o povo de Israel rejeita e agora se passa a profecia das 70 semanas, os 490 anos, e eles agora estão fora como um povo do povo escolhido de Deus. Mas nós agora, à luz de Cristo, nós temos como reinterpretar essa profecia e agora compreendendo que essas bênçãos que foram prometidas para o povo de Israel também podem se aplicar a nós, porque nós, como filhos, herdeiros da promessa, como aqueles que continuarão no caminho do Senhor, pregando sobre o cristianismo, também podemos viver agora na nova Canaã, no lugar que Deus tem prometido para a gente. Mas lembra qual era a condição de viver na nova Canaã? Era ter um relacionamento real e genuíno com o Criador de todas as coisas. Eu vou ler o último parágrafo da lição de quinta-feira, que eu marquei aqui ó, em verde e vermelho. Eu acho que seria muito bom que você acompanhasse a sua lição da Escola Sabatina. E eu leio aqui, ó. O cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá não aqui, mas na nova terra, livre do pecado e das suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, a nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo, de que ele voltará e, após um período de 1000 anos no céu, estabelecerá o seu reino eterno na terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. É isso que nós aguardamos, porque Jesus um dia veio a essa terra para nos mostrar que nós precisamos sim viver lá no céu, abandonar esse mundo, viver de acordo com o plano dele, para que então nós sim possamos viver eternamente com todas as promessas da terra prometida, agora cumpridas em Cristo Jesus lá no céu, ou melhor, aqui na terra, depois dos 1000 anos, quando essa terra será restaurada, completamente renovada. Para a gente terminar, eu preciso ir para a lição de quinta-feira. E a lição de sexta-feira. A lição de sexta-feira traz para a gente 2 textos de Ellen White. E eu preciso lê-los completamente porque eles são, para mim, o aprendizado mais essencial dessa lição da Escola Sabatina. Eu leio aqui, ó. O primeiro texto está ali em Para Conhecê-lo, foi uma meditação no dia 5 de julho de 1965. Diz assim, Ellen White diz assim, ó. Seremos salvos eternamente quando entrarmos pelas portas da cidade. Então poderemos nos regozijar, comemorar, de que então estaremos salvos, eternamente salvos. Até então, porém, precisamos atender à exigência do apóstolo e temer o que porventura deixa a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ter certo conhecimento de Canaã, cantar os hinos de Canaã, regozijar-se na perspectiva de entrar em Canaã, não levou os filhos de Israel às vinhas e olivais da terra prometida. Eles só podiam tornar realmente seus pela ocupação, cumprindo as condições, exercendo fé viva em Deus e apoderando-se das suas promessas. Vou repetir esse finalzinho. Eles só podiam tornar aquela terra realmente dele somente exercendo fé viva em Deus, apoderando-se de suas promessas. Ou seja, a gente só vai poder entrar na Canaã celestial vivendo uma fé viva em Deus e aí sim se apoderando das promessas do Senhor. Continua agora no livro O Grande Conflito, na página 558, e Ellen White diz assim, ó: na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de pátria. Ali o pastor celestial conduz o seu rebanho às fontes de água viva. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, enfim encontrará um lar. O chamado de Deus é para que nós aqui possamos sim encontrar o nosso lar. Não depois de 40 anos vagando nesse deserto, não depois de simplesmente sonhar com uma terra prometida, mas sim depois de aceitar a promessa de Jesus e sim aceitar um relacionamento genuíno e eficaz com Ele, porque é só assim que nós poderemos aproveitar da terra prometida, que será aqui nessa terra, que será depois dos 1000 anos lá no céu, quando essa terra será completamente restaurada e então nós viveremos eternamente com o Senhor. Bom, eu preciso terminar esse comentário da lição com uma oração. Eu quero convidar você para fechar seus olhos, baixar a cabeça e se entregar a Jesus nesse momento. Vamos orar?
Pai querido, Deus de amor e misericórdia, por favor, toma conta da gente, nos ajuda a termos esse relacionamento, essa fé viva no Senhor Jesus Cristo e para podermos sim aproveitar das promessas de Deus. Por favor, Deus, continua falando no nosso coração, nos ensinando e nos mostrando como santificar a nossa vida, para que assim como o povo de Israel ocupou essa terra que foi prometida para eles, nós também possamos ocupar, mas dessa vez para toda a eternidade, a nova terra que o Senhor um dia preparou para cada um de nós. Fica ao nosso lado, proteja a gente, cuida da nossa família e nos guie em cada momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não esquece de curtir, compartilhar e enviar esse vídeo, comentar enviando esse vídeo para todas as pessoas que você puder. Um abraço para você, até semana que vem. Tchau, tchau.